Que a graça e a paz do nosso Senhor seja conosco. E é com muita alegria que mais uma vez nós chegamos neste momento de devocional, neste momento de oração, para buscarmos a presença do nosso Deus, neste período em que estamos impossibilitados de nos reunir em comunhão no nosso templo. E nesse instante nós somos chamados à presença do Senhor para estarmos na sua presença, para estarmos com Ele, adorando, exaltando, meditando na sua palavra e também buscando a presença do nosso Senhor em oração. E eu convido você, meu amigo, meu irmão que nos ouve nessa hora, a estar comigo em oração nesse instante. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais este dia que o Senhor nos concedeu, te agradecemos por mais este momento em que podemos estar na Tua presença para meditarmos na Tua palavra, para orarmos a Ti e colocarmos os anseios do nosso coração diante do Teu trono de graça. Nós queremos pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, que o Senhor venha nos confortar com a Tua palavra e que assim possamos estar cada dia fortalecidos no Teu amor e no Teu cuidado. Fala conosco agora e ajuda-nos, ó Pai, a cada vez mais crescermos na fé e no conhecimento do Senhor. Fala, Senhor, agora conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos aqui nesta noite na presença do Senhor, neste momento de oração, e eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, os versículos 15 a 31. Evangelho de Mateus, capítulo 24, os versículos 15 a 31. Texto da palavra do Senhor, que assim nos diz: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Meus queridos,
Ontem nós estivemos meditando um pouco sobre a primeira parte deste capítulo 24 de Mateus, que narra o sermão profético de Jesus a respeito do final dos tempos. E nós vimos a questão do princípio das dores, ou o princípio dos ais. E hoje, continuando nessa meditação sobre Mateus 24, olhando para os versículos 15 a 31 que acabamos de ler, nós gostaríamos de meditar com os irmãos nesta noite sobre a tribulação e a glória do Filho do Homem. A tribulação e a glória do Filho do Homem. Esse texto mostra o Senhor Jesus falando a respeito da grande tribulação, de uma tribulação imensa, que nunca houve e nem jamais haverá, pela qual o mundo sofrerá. Mas esta tribulação é necessária para que então venha o fim, o esplendor da glória de Deus seja revelado e o seu povo seja reunido a ele de todas as extremidades da terra. E assim, quando nós falamos da tribulação, a tribulação é instrumento para a revelação da glória do Filho do Homem. E assim, portanto, nós vamos meditar um pouco nesta noite sobre a tribulação e a glória do Filho do Homem. E esta tribulação, comparada com a glória de Jesus, mostra que o sofrimento tem um prazo determinado. Se nós olharmos atentamente dos versículos 15 a 22, nós vamos perceber que o Senhor Jesus está deixando claro que o sofrimento do tempo presente tem um tempo pré-determinado e ele terá fim. E o fato de que, se nós olharmos para esses versículos, nós vamos ver que Jesus está mostrando que é necessário haver esta tribulação para cumprir as profecias a respeito do seu retorno glorioso. E nesse texto, especialmente no versículo 15, quando o Senhor Jesus fala do abominável da desolação, ele cita aqui a profecia de Daniel, capítulo 11, versículo 31, onde o abominável da desolação indica a profanação do templo de Jerusalém, o fim do sacrifício judaico, a queda de Jerusalém. Eventos estes que já aconteceram, especialmente no ano 176 a.C., quando Antíoco Epifânio, um dos generais de Alexandre o Grande, invade a cidade de Jerusalém e coloca um poste ídolo dentro do templo. Depois disso, no ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito Lívio invade o templo, entra no Santo dos Santos e sacrifica um porco em cima do altar. Porém, desde então nós estamos vivendo os últimos dias, onde de diversas maneiras o verdadeiro culto a Deus tem sido profanado da mesma forma como foi profanado o templo judaico. Hoje nós vemos a proliferação de falsos profetas, de falsos mestres, profanando a palavra do Senhor, profanando o culto a Deus. E nós assistimos uma preparação geral para a vinda do anticristo, que vai estar assentado onde não deveria estar. Mas tudo isso é profético, tudo isto precisa acontecer e é necessário que assim aconteça para que a glória do Filho de Deus seja definitivamente revelada e a sua igreja possa ser levada para o reino celestial juntamente com Cristo nosso Salvador. Diante disso, meus queridos, nós temos que ver que todas as vezes que nos deparamos com falsos profetas, com blasfêmias, com a irreverência que hoje é uma das marcas da nossa sociedade do século XXI, nós temos que nos lembrar da promessa do Senhor, que é maior do que as tribulações desta vida. A promessa do Senhor, independentemente se passarmos ou não pela grande tribulação, é a de que estaremos com Ele na Canaã celestial.
e ela é maior do que qualquer sofrimento. Por isso é que Jesus fala então do abominável da desolação e fala da fuga dos judeus. Quem estiver na Judéia, fujam para os montes. É interessante notarmos aqui que Jesus fala das dificuldades da fuga, tendo em mente a cidade de Jerusalém e os seus arredores. A cidade de Jerusalém era cercada por montanhas, e quando os inimigos sitiavam a Jerusalém, para fugir, os judeus tinham que abrir caminho por entre as fileiras inimigas e fugir para os montes. Por isso a dificuldade das que estavam amamentando e das que estavam grávidas. Por isso a dificuldade por ser no inverno, onde, por causa das neves, dificultava-se a locomoção. Por isso, a dificuldade da fuga no dia de sábado, visto que a lei judaica colocava uma série de proibições e até mesmo limitava as viagens de sábado. Portanto, eles tinham que orar e clamar para que a fuga não acontecesse nessas épocas. Jesus mostra aqui que uma vida de fé genuína aqui nesta terra traz muitas tribulações ao longo da vida terrena. E a tribulação do povo de Deus, ela vai ser ampliada, exatamente quando Satanás for solto, sabendo que pouco tempo lhe resta. Porém, esse tempo será abreviado. Pois conforme o apóstolo João, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, nos versículos 7 a 9, nos indica, ele mostra que o inimigo sitiará a cidade dos santos, mas neste exato momento em que ele estiver pronto, feroz, para tentar destruir de uma vez por todas a igreja do Senhor Jesus, é que ele será consumido pela ira de Deus e lançado no inferno juntamente com os seus anjos e com todos aqueles que o adoraram e o seguiram. É por esta razão que a abreviação do sofrimento é uma das grandes manifestações do amor de Deus pelos seus filhos. É por isso que o Senhor Jesus nos diz: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O amor do Senhor está presente nas mais profundas tribulações, que a igreja já passou e que ainda irá passar. Por esta razão, olhando para a tribulação deste mundo e a glória do Filho do Homem, nós aprendemos que a tribulação exige de nós atenção à verdade. A tribulação exige atenção na verdade. Por quê? Se nós olharmos atentamente os versículos 23 a 28, nós vamos perceber o Senhor Jesus dizendo: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Assim, meus amados irmãos, nós vamos perceber que devemos prestar atenção na verdade, porque muitos vão querer mostrar até mesmo os locais onde Jesus vai obrigatoriamente passar. Outros vão afirmar que são o próprio Cristo. Muitos falsos profetas realizarão grandes sinais, maravilhas e prodígios para tentar desencaminhar da fé, se possível, os próprios eleitos. É por esta razão que Jesus está alertando: não demos ouvidos aos falsos mestres, não ouçam os falsos profetas, ouçam a palavra da verdade. Tudo devemos colocar pelo crivo, pelo juízo da palavra do Senhor. Nós não devemos dar ouvidos a qualquer voz que berra, mas sim a voz do Senhor revelada nas Escrituras.
Jesus não precisará que ninguém avise qual dia será o dia da sua chegada. Todo olho verá, assim como um relâmpago brilha no céu e todos podem ver de uma extremidade à outra do céu. Assim será a sua volta. Todo olho verá, conforme o livro de Apocalipse nos ensina. Por esta razão, nós não precisamos de videntes prevendo a sua volta. Ele voltará quando o Pai ordenar. E assim, nós temos que esperar, aguardar na palavra do Senhor. Porque todos aqueles que ouvem os falsos mestres e não a Bíblia, são como os abutres na carniça. Estão mortos espiritual e moralmente. Estão se degenerando como um cadáver em decomposição. Por esta razão, nós, se quisermos ter vida, nós temos que olhar e prestar atenção na verdade revelada nas Escrituras. O próprio Senhor Jesus já nos ensina: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade que liberta tem nome, tem sobrenome, chama-se Jesus Cristo, o Salvador, que conforme a palavra do Senhor em Hebreus 1, o versículo 4 nos mostra que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o Verbo de Deus, a palavra de Deus encarnada. A nossa atenção tem que estar focada nele. Conforme o autor de Hebreus nos ensina, o nosso olhar tem que estar firmado nele e não nas vozes deste século. Por isso, a tribulação, além de nos mostrar que o sofrimento tem um tempo determinado, ela exige a nossa atenção na verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas além disso, a tribulação e a glória do Filho do Homem tem o propósito de revelar que a glória do Senhor será finalmente manifestada. Se nós olharmos atentamente do versículo 29 até o versículo 31, nós vemos o Senhor Jesus, resumidamente, em poucas palavras, falar das diversas profecias do Antigo e do Novo Testamento que relatam sobre a sua volta. Ele faz um resumo dos acontecimentos finais desta era, melhor dizendo. E este resumo, ele mostra que, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus está resumindo as profecias a respeito da sua volta. Jesus aqui está citando vários dos profetas. Ele cita Ezequiel, Daniel, Isaías, Malaquias. Cita coisas que logo à frente o próprio apóstolo Pedro vai escrever com base no ensinamento do Senhor Jesus, coisas que João vai receber do próprio Jesus também no livro de Apocalipse. Enquanto a grande tribulação será uma realidade nesta terra, e a terra será banhada pelo sangue dos santos, no final deste período triste, a humanidade, desmaiada de medo, ao ver as forças da natureza sucumbirem ao poder e à glória de Cristo, irá reconhecer que Ele era o Senhor. Mas aí já é tarde demais. É exatamente quando não houver mais nenhuma perspectiva humana, a glória do Cordeiro de Deus brilhará, todo olho verá, e a profecia de Zacarias irá se cumprir, e os homens se lamentarão, conscientes da sua perdição. Por isso, o tempo de crermos
no Senhor Jesus é agora. Nós não podemos deixar para depois. Nós não sabemos a hora que o Senhor virá. Por isso, nós temos que olhar para o Senhor Jesus, crer na sua palavra no tempo que se chama hoje. E quando as trombetas ressoarem, aqueles que creem, todos eles serão reunidos à glória do nosso Pai Celestial, dos 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Em grande multidão estaremos juntos, louvando, cantando, adorando ao Senhor, para estarmos diante dele por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, longe de toda a dor, longe de todo o sofrimento e de todo o pranto desta era, onde a igreja é forasteira e peregrina, rumo à nossa Canaã celestial. Por esta razão, nós não precisamos temer a tribulação, nós não precisamos temer os males dessa terra, porque o maior conforto nas tribulações desta vida é a certeza de que estaremos reunidos na presença do nosso Deus por toda a eternidade na nova Jerusalém celestial. E assim, não olhemos para as dificuldades, não olhemos para as tribulações que passamos e que iremos passar, mas olhemos para a graça soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus queridos, nós estamos reunidos neste momento de reunião de oração e como nós temos feito, vamos continuar orando pela vida da nossa cidade, pela vida das nossas famílias, pela vida da nossa igreja, pela nossa nação, orar pelos enfermos, quantos estão padecendo, vítimas não só da Covid-19, mas também de tantas outras enfermidades. Porque nós somos chamados como Igreja do Senhor a estarmos na presença dEle para o buscarmos em oração. Pois como nós sempre estamos dizendo, muito pode a súplica do justo por sua eficácia. E nesse instante eu quero convidar a cada um de vocês a estarem orando comigo nesse momento. E enquanto nós estivermos orando, coloque diante do Senhor tudo aquilo que está no teu coração, tudo aquilo que você quer colocar diante do Senhor em atitude de oração. E nós vamos nesse instante clamar ao nosso Deus, porque nós temos a certeza de que Ele nos ouve, Ele já está agindo e Ele certamente responderá o clamor do seu povo. Então vamos orar e eu te convido a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos e orar comigo nesse instante. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença, reunidos como Igreja do Senhor, através desta transmissão da internet. E nós queremos, ó Pai, nesse momento, te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, te agradecer pelas bênçãos que o Senhor nos deu ao longo deste dia, pedir também, Senhor, a Tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos, amigos que nos acompanham neste instante, e assim, ó Deus, que o Senhor esteja fazendo a Tua obra nas nossas vidas. E nós nesse instante queremos clamar a Ti pela vida das nossas famílias, ó Pai. Fortalece, Senhor, as nossas famílias na fé. Fortalece, Senhor, as nossas famílias de tal maneira que possamos estar amparados dia após dia no Teu amor, firmados no Teu cuidado, na certeza de que o Senhor é o nosso guia, na certeza de que o Senhor é o Rei soberano sobre os nossos lares. E que assim as nossas casas possam ser agências do Teu reino, agências onde reina a Tua paz, o Teu amor e o Teu cuidado. Senhor, nós colocamos também, Senhor, nas Tuas mãos a vida da nossa igreja, tanto a igreja local como todas as igrejas espalhadas na face da terra.
Lembramos-nos, Senhor, da igreja perseguida em diversos locais deste mundo. Que o Senhor, ó Pai, esteja dando ânimo, força aos teus servos que estão lutando com a própria vida na propagação do Evangelho. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a crermos cada vez mais no Senhor, na Tua palavra. Encoraja-nos, ó Pai, a proclamar o Teu reino àqueles que necessitam. Ajuda-nos, ó Pai, a aproveitarmos as oportunidades para pregarmos a Tua palavra e assim ver o Teu santo Evangelho convertendo vidas, salvando pecadores. E que mais e mais pessoas possam se render aos teus pés pelo poder da tua palavra, pela ação do teu Santo Espírito. Ó Senhor, nós também queremos colocar nas tuas mãos a vida da nossa cidade. Abençoa, Senhor, as nossas autoridades, os nossos governantes. Dê a eles a sabedoria para dirigir esta cidade nesse tempo de crise. Também, Senhor, as nossas autoridades estaduais, federais, judiciárias, legislativas. Que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada homem ou mulher investido de poder e autoridade, que o Senhor esteja trabalhando nas suas vidas e que eles possam guiar e direcionar a vida dos cidadãos dessa pátria. Derrama a tua bênção sobre a nossa pátria, Senhor. Sustenta o nosso país. Ajude, ó Pai, que mais e mais pessoas nesta terra possam se render aos teus pés. Ó Senhor, que a igreja brasileira possa se levantar como um instrumento de luz, como um instrumento de salvação nesta pátria. Ó Senhor, colocamos também a vida daqueles que estão padecendo de enfermidades nas tuas mãos. Cura-os, Senhor, faz a tua obra na vida destes enfermos que sofrem de tantas moléstias. Quantas pessoas estão agora nos hospitais ou nos leitos de casa? Que o Senhor esteja confortando seus leitos e dando mais do que a cura física, a cura dos seus corações, a cura espiritual, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Senhor, colocamos nas tuas mãos todos aqueles que trabalham nas áreas médicas das mais diversas, desde os médicos até os operários dos hospitais e casas de saúde. Toma conta da vida de cada um deles e durante este período de pandemia, reveste-os do teu poder para que eles possam saber como atender esta quantidade de pessoas enfermas. Ó Senhor, colocamos nas tuas mãos todos aqueles que estão necessitando do Senhor por qualquer necessidade. Consola, Senhor, o coração daqueles que estão desempregados. Consola a apreensão daqueles que não sabem o que será dos seus empregos enquanto está tudo parado. Dá paciência àquele dono do seu negócio que não sabe o que fazer, que ele possa confiar e descansar no Senhor, que em breve todas as coisas voltarão a funcionar. Que o Senhor, ó Pai, esteja dando paz e tranquilidade ao coração de todas aquelas pessoas que estão confiando e que confiam no Senhor. E que seja esta paz que o Senhor dá, como diz a tua palavra. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Ajude-as, ó Pai, que muitos possam crer nessas promessas do Senhor e confiar no teu poder, sabendo que o nosso tempo aqui é determinado e que logo estaremos reunidos a Ti. Ó Senhor, dá-nos uma boa noite de sono, dá-nos uma boa noite de descanso, dá-nos um dia abençoado amanhã, onde possamos ser instrumentos do Senhor, onde quer que o Senhor nos colocar. Obrigado, Senhor, por estes momentos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por o Teu sacrifício salvador, de poder que nos trouxe a salvação e nos deixou o privilégio de podermos nos achegar ao Teu trono de graça, através das nossas súplicas, orações e ações de graça. Obrigado, Senhor, por este privilégio de que o Senhor nos deu de sermos chamados Teus filhos por meio de Jesus, o nosso Salvador. Em nome de quem nós oramos. Amém. Meus queridos, nós queremos agradecer a presença de todos aqui nesta live do Facebook, da página da Igreja Presbiteriana de Mococa.
e convidá-los para novamente estarem reunidos conosco no próximo domingo, às 9 horas da manhã, no momento devocional da nossa escola dominical, e às 19 horas no domingo, na transmissão ao vivo do nosso culto. Que Deus muito os abençoe e conto com a presença de vocês no domingo. Fiquem na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Amém.